Muito bem, membros do canal, novamente estamos aqui com uma entrevista, chamando mais um grande profissional. Hoje a gente vai falar com um tema muito interessante, que traz a remeter o pensamento do futuro, né? A gente pensar no que a gente está entregando para as nossas futuras gerações e como é desenvolvido em grandes projetos aí. E para bater um papo hoje com vocês, a gente trouxe o profissional do mercado, Carlos Alberto Tavares Ferreira, que ele trabalha com o ideal do carbono zero. E aí eu já vou soltar a palavra para ele explicar um pouquinho para a gente, mostrar um pouquinho dos trabalhos dele e aprender com ele. É com você, Carlos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor André, pelo convite. Agradeço a gentileza de poder contribuir. E, realmente, a gente está vendo aí que é um mercado que, de 3, 4 anos para cá, o carbono virou a bola da vez, né? Ele virou a estrela. Todo mundo querendo ficar rico do dia para a noite, e as coisas não são bem assim. Todo mundo olhando só a Amazônia e esquecendo que nós temos 6 biomas e um bioma costeiro. Nós temos que ver essa questão do carbono como um todo, como todo do país, né? Nós temos a Caatinga, nós temos a Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos o Pampa e nós temos também a Amazônia, claro. Mas nós temos o 7º bioma, né? Que é o bioma costeiro, que é o bioma marinho, aquele que faz todo o contorno de todo o nosso litoral, onde tem o mangue, que é os filtros da vida oceânica. Hoje, se a gente come uma boa ostra, um bom marisco ou um bom fruto do mar, pode ter certeza que, se existe, é porque eles foram colhidos ali perto, nesse litoral. Então, quando o protocolo de Kyoto, meu gato, o protocolo de Kyoto ele foi criado, isso em 2005, né? A gente está falando de um projeto que nós começamos com a Carbon Zero em 2009, mas em 2005 a gente acompanhou todo o processo do protocolo de Kyoto. Em 2015 nós tivemos o Acordo de Paris, mas a Carbon Zero foi criada já em 2009. Praticamente foi a primeira empresa da América Latina criada com a conotação carbono. E nós estamos assistindo esse mercado, a ebulição dele aos poucos. Nós vimos que algumas empresas se abraçaram lá na Amazônia, porque quando o protocolo de Kyoto ele foi assinado e foi certificado com os países membros, a intenção era a mitigação climática. O projeto era criar ativos para certificar o crédito de carbono e, automaticamente, esses ativos eles iam proteger as florestas. Isso naquela época, não falava-se em biodiversidade. E depois o protocolo o Acordo de Paris ele veio finalizar com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que a coisa pudesse acontecer com muita responsabilidade entre os países membros, entre o compromisso de todos eles. Mas quando você cria um ativo, você cria para proteger algo. Um crédito de carbono, ele valeria, no caso, 1 tonelada de carbono emitida, deixada de emitir. Viram na Amazônia uma possibilidade de lucro imediato. Mas, para gerar um crédito de carbono, precisa-se de quê? Precisa-se, primeiro, a documentação da propriedade, o inventário dessa propriedade. Primeiro, a documentação, o CAR está 100%, perfeito. Depois vem o inventário. Uma equipe, imagina só, eu estou aqui em Curitiba, eu tenho que mandar uma equipe para os confins da Amazônia, eles vão pegar aqui 2 aviões até chegar a Manaus. De Manaus, eles vão ter que subir de barco quase uma semana até chegar a um certo ponto. Depois, uma voadeira até mais 3, 4 dias até chegar a um certo ponto,
para entrar numa picada no meio da floresta, que eles vão ter que abrir e ficar uma semana quebrando picada até chegar na área. Chega nessa área, eles têm que fazer a documentação, eles vão montar lá a estrutura deles, o acampamento, e vão começar a fazer o estudo da precificação dessa área. Olha o custo disso, de você manter uma equipe de 10, 15 pessoas com alimentação, com estrutura toda, é uma logística muito grande. E aí acontece o quê? Depois disso tudo feito, eles vão levantar os ativos dessa propriedade, fazer o georreferenciamento, mapeamento. Até então ninguém falava em georreferenciamento via satélite. Hoje eu consigo fazer isso com uma equipe que ia demorar 2, 3 anos, eu consigo fazer isso em 72 horas, em tempo real, com informações precisas, impecáveis. A Carbon Zero já faz isso há 2 anos, tá? Com informações precisas via satélite. Mas esse era o custo do inventário. Primeiro, chega-se essa documentação, depois em nossas mãos, 8 meses a 1 ano e meio depois, eu tenho essa documentação para iniciar o processo de certificação de carbono dessa área. Feito isso tudo, nós vamos registrar isso numa certificadora. Antes tinha uma renomada americana que, até então, o que é uma certificadora? É um órgão que ele registra todas as informações que você traz, ele dá compliance às informações dessa propriedade. Por exemplo, essa certificadora teria que dar o compliance da documentação dessa propriedade que a gente aferiu, fez a documentação, vi no cartório, está tudo certinho, registrado, o CAR está tudo em nome da pessoa, realmente foi feito um inventário e o projeto de certificação de carbono, que é um programa que vai ficar ali por 30 anos, já tem que estar iniciado. É uma estrutura que você vai montar, que é o CAPS, que a gente criou a parte para isso. Você coloca, por exemplo, um projeto desse, que ele vai ficar 30 anos nessa propriedade, ano a ano, garantindo a certificação e a colheita desses créditos nessa propriedade. Ali vai ser feito monitoramento da propriedade. Tá? Hoje, com o Starlink, é muito fácil. Coloca 4, 5 antenas em um canto de cada propriedade e você tem, em tempo real, informações 365 dias por ano. Porque quem vai comprar esse crédito quer saber como que está a saúde dessa propriedade. Mas olha só, imagina só você fazer isso tudo, você gastar 2 anos de trabalho numa área 100% documentada, como aconteceu com a gente. Olha só, uma área 100% documentada. Floresta 100% íntegra. Depois de tudo feito, levantado o inventário, você vai certificar isso e simplesmente a gente recebe a notícia de que essa propriedade não tem adicionalidade para crédito de carbono. Aí você pergunta, o que é isso? Né? Isso foi há 1 ano e meio atrás. A gente quase caiu de costas. Né? Imagina você gastar uma estrutura toda dessa aqui, montar isso tudo, e aí depois, na hora de certificar, está tudo pronto, e depois emitir os créditos, você não pode certificar, por quê? A área não tem adicionalidade. Imagine um quadrado, na margem direita tem uma exploração de madeira, outra, na margem esquerda, tem uma mineração, embaixo tem uma cidade que está chegando ali perto, ou uma rodovia que está passando ali perto. Então, essa propriedade, por exemplo, se tivesse manejo, ou se tivesse, por exemplo, a reserva legal liberada dos 20% que ele poderia cortar e ele não cortou, certo? Porque lá no Amazonas, 80% é reserva legal, você pode desmatar 20%. Se ele tivesse isso documentado também, seria um ativo de adicionalidade. Como a área não tinha ninguém à volta que pressionasse essa área, que ela passasse, tivesse algum risco, uma área de quase 150 mil hectares de floresta íntegra, nós não conseguimos certificar para crédito de carbono. Por incrível que pareça. Para a gente não perder o serviço, o que eu fiz? Fiquei imaginando, falei, poxa vida, o que a gente pode fazer agora? Depois desse tudo feito, tudo pronto,
como que a gente pode dar um revés a isso tudo? Eu fiquei sabendo, acompanhei a COP 15 que aconteceu no Canadá, o ano passado, que foi a COP de biodiversidade, e aí a gente ficou imaginando, aliás, o ano retrasado, a COP de biodiversidade, e por que não a gente estudar os ativos de biodiversidade daquela propriedade que foi negado, porque não havia adicionalidade? E aí eu fui estudar aquela região. Fomos lá, fiquei lá 2 semanas, 3 semanas, levantei todos os ativos, identifiquei com um morador local que ali, aquela região, era muito explorado um quelônio, a tartaruga deles lá, né? A tartaruga deles da Amazônia, ela virou uma iguaria, de uma certa forma, que antigamente era só para... servia como alimento para a população originária dali, os nativos, os índios, os povos originários, mas virou comércio. Todo mundo queria comer. Amanhã, um dia depois, já estava no mercado do Viro-Peso, no Pará, já no Amazonas também, lá em Manaus, já estavam os mercados cheios de quelônios à venda, e isso foi definhando. A pesca começou a ser predatória, e a gente chegou num ponto de praticamente de risco de extinção do quelônio. Eu identifiquei que nós poderíamos fazer o mesmo projeto que está acontecendo com o Tamar, que é com as tartarugas marinhas, o por que não a gente usar a estrutura que a gente já ia criar e criar um projeto de sustentabilidade, de biodiversidade com essas tartarugas. O que aconteceu? Onde tinha 0 de crédito de carbono, um crédito de carbono ele passou a valer $85. Só com uma identificação dessa, entendeu? Mas quando a gente fala o seguinte, por que hoje é mentira ainda os créditos de carbono na Amazônia? Para começar, quando você vai fazer um projeto como esse, se a área não estiver documentada, se estiver posse, você não consegue fazer com posse. A área tem que estar regularizada e documentada em nome da pessoa. E tem que ter no mínimo de 3.000 hectares acima. Então, olha só que é um problema muito sério. Hoje, 95% das propriedades da Amazônia, que a gente sabe muito bem, tem sobreposição, não tem documentação, e a maioria são áreas de posse, não são áreas documentadas. Agora a pergunta, por que há 20 anos existem empresas renomadas certificando crédito de carbono na Amazônia? Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Cadê todo mundo? A pirâmide maior já aconteceu, ninguém foi preso. É muito sério o que estava acontecendo. Então, quando a gente cria, por exemplo, um projeto como esse, é para beneficiar o seu entorno. Quando coloca o projeto em um crédito de carbono, esse projeto, que vai ficar ali por 30 anos, é para fazer com que a população originária, local, os vizinhos, eles sejam beneficiados com o projeto, com o programa. Floresta em pé, biodiversidade íntegra, crédito de carbono colhido. Entendeu? Eu não vi foco no trabalho na Amazônia, porque não há documentação legal. E aí a gente pensa o seguinte, poxa vida, a Mata Atlântica hoje é o bioma mais ameaçado hoje, nacionalmente, é a Mata Atlântica. 70% a 75% da população brasileira vive na Mata Atlântica e consome os seus recursos. E a gente não viu nenhum apoio direto e indireto para que pudesse fazer a gestão desses créditos de biodiversidade ou créditos de carbono mesmo na Mata Atlântica ou no Cerrado ou em qualquer outro bioma. O que nós vimos? Nós vimos esses anos todos, nós acompanhamos uma desmoralização do projeto de crédito de carbono brasileiro, porque não tinha nenhuma homologação e estava todo mundo negociando crédito de carbono. Estavam colhendo de onde? Estavam fazendo o quê? Entendeu? Por isso que, há 2 anos atrás, a gente está abraçado com a CPR Verde. O que é a CPR Verde?
são ativos de sustentabilidade reais. São ativos, como o crédito de carbono, só que você, além de mitigar as mudanças climáticas, ele vai pagar por serviços ambientais em preserva. Imagina quantos proprietários brasileiros que têm a sua reserva legal abandonada, seus 20% ou seus 80% lá em cima abandonados. Abandonados porque você não pode fazer nada. A reserva legal você tem que lacrar ela, fechar e pronto. Nós conseguimos mensurar o valor da reserva legal, precificar os ativos, fazer o inventário desses ativos, juntamente com as áreas de APP, área de preservação permanente, e nós conseguimos registrar isso na B3 diretamente, dando para o proprietário, em 60 dias, um documento para ele comprar o trator dele diretamente na concessionária com esse documento, ou diretamente pagar a conta dele no Banco do Brasil, no Sicredi, em qualquer outro lugar, que é um título documento registrado com quantas toneladas de carbono que a propriedade tem. O mais legal disso é que nós desconstruímos essa questão do carbono. Isso nós estamos falando com a Carbon Zero. Nós desconstruímos isso e nós começamos a pegar propriedades de 2 hectares até 100 mil hectares. Até mais, não há problema. Mas nós não focamos, olha, acima de 3 mil hectares a gente começa a trabalhar, que é o crédito de carbono, porque fica inviável uma propriedade com menos de 3 mil hectares, por causa do projeto que tem que estar lá, o programa que tem que ficar por 30 anos. Já nesse programa de CPR Verde, as propriedades, 95% delas, hoje 80% das propriedades brasileiras têm até de 2 hectares a 3 mil hectares. 80% delas. E elas são documentadas. Elas têm CAR, elas têm documento registrado. E tem uma reserva legal abandonada. Tem uma área de APP totalmente desestruturada. Nós vamos simplesmente fazer o quê? Restaurar a área de APP, restaurar, no caso, a reserva legal, se vier precisar, e simplesmente o dinheiro que ele vai pegar ali é o dinheiro de 5, 10, 15, 20 safras. É uma coisa incrível. Nós vamos empoderar, isso já está acontecendo. Nós fechamos o primeiro lote de 1 milhão e poucas mil toneladas, por incrível que pareça, já semana passada, tá? Eu acho que é o primeiro lote do país que aconteceu isso, e hoje os nossos títulos são registrados e tem um PIN nacional e um PIN internacional. Se você quiser negociar no mercado nacional, fica o PIN nacional. O internacional é um documento com rastreabilidade. Bacana. Quando você chega na B3 e apresenta a propriedade do André, com 5 hectares, automaticamente, a partir do momento que a gente registrou a tua propriedade, ela fica blindada. Você não pode, por 30 anos, ou de 15 a 30 anos, fazer um novo projeto ali em cima, porque ela já está bloqueada. Você não, a não ser o seguinte, a gente está falando da reserva legal e área de APP. Mas a tua produção de milho, trigo, ou de cana-de-açúcar, ou de floresta plantada, não há problema nenhum. Esse você pode fazer à parte um projeto de crédito de carbono, para certificar a outra parte da sua propriedade. Mas o que nós estamos apresentando ali é a reserva legal e a área de APP. São áreas que estão abandonadas que você vai precificar. Isso é real. A gente está pagando aquele cara que tem 3, 4 hectares, mas ele tem lá 10 nascentes na propriedade dele. Ele vai receber por nascente. Hoje, nós estamos pagando uma média de 15 a 20 dólares por CPR Verde. Mas, se a gente identificar que nessa propriedade ele tem lá tantas nascentes, ele vai receber mais 5 dólares cada uma, 8 dólares cada uma. De repente, a gente tem uma ave diferente, uma biodiversidade diferente, que encontramos uma família de muriquis, seja o que for, ele vai receber pelaquela propriedade, certo? Pela biodiversidade local. No final, uma CPR verde dele, que estava entre 15 dólares, ele pode estar recebendo, daqui 2, 3 anos, ele pode estar recebendo lá 70, 80, 100 dólares. Tá? Documento com rastreabilidade. Há 3 meses atrás, no Senado Federal, foi aprovada uma lei que toda empresa brasileira precisa descarbonizar 30% das suas emissões. Me diga uma coisa,
Onde que essas empresas vão comprar essa contrapartida? Das propriedades vizinhas, que geraram CPR verde e você vai pagar por serviço ambiental para as propriedades vizinhas na tua empresa em qualquer parte do país. É isso que é legal. Nós demos identidade a um projeto real, sério. Por quê? Quando você fala em crédito de carbono, para onde vai o dinheiro do crédito de carbono? Ninguém sabe. Mas o dinheiro da CPR verde, nós sabemos que vai ser pago por serviço ambiental para os proprietários. Isso sim é sustentabilidade. Pagar por serviço ambiental para aquele que preserva, para aquele que conserva. Aquele que protege a água, que vai liberar essa água em qualidade e volume, para que a empresa captadora ela vai captar essa água com volume, qualidade, e vai gastar muito menos química, muito menos energia. Isso é sustentabilidade real. Coisas simples, práticas, diretas. Entendeu? Essa foi a metodologia que nós criamos, certo? Muito bacana falar de crédito de carbono, mas muito interessante falar o seguinte: quem deve receber o crédito de carbono? Certo? Para manter floresta em pé, biodiversidade íntegra, são os proprietários rurais que têm a caneta na mão, que têm a documentação legal. Você não pode chegar na Amazônia e querer fazer um projeto de crédito de carbono em área de ninguém, em área indígena, dentro de reservas federais, reservas estaduais. Então, fica aquela briga entre o porceiro, entre o Estado, entre o Ministério, fica todo mundo perdido. Mas aí a gente viu duas empresas aí de 15 anos para cá registrando em blockchain. Blockchain virou uma coisa tão bonita, né? Você tendo uma chave, você pode registrar qualquer coisa em blockchain. Mas eles achavam que, registrando em blockchain, aquela documentação que eles supostamente disseram que tem validade, simplesmente eram créditos podres, e são créditos podres, que ninguém quer. E quem estava certificando também, estava podre também, porque simplesmente não estava certificando que aquela propriedade ela não tinha registro, ela estava com registro em 3, 4 cartórios, que aquele projeto que eles certificaram lá, que eles deram ok, ele não existe, certo? Então, é muito sério. Eu acho que o Brasil pode ser realmente um modelo de sustentabilidade para o planeta vendendo verde, mas real. Porque hoje nós temos praticamente 30% de toda a área do país agricultável. O resto é floresta. Reservas naturais, reservas indígenas. Você está entendendo? A gente está falando de 70% de um país como o Brasil. Nós só usamos 30% para agricultura. Então, olha a potência que o país é para o planeta em relação... Mas os caras têm medo, né? Que nós vamos fomentar o mercado mundial com, realmente, títulos de proteção ao meio ambiente com responsabilidade. É isso que a Carbon Zero está fazendo já há muito tempo. Por isso que nós não entramos no sistema do crédito de carbono, porque ele não existia. Não adianta você oferecer algo que não existe, não está certificado, não está documentado. Já não, a CPR Verde, sim. Já é um documento real. E outra coisa, nós fazemos todo o processo, toda a roda, desde o inventário, documentação inicial, até a negociação final, que tem gente querendo comprar e muito, mas tem que estar documentado, é coisa séria. Tem rastreabilidade, coisa muito, muito, muito séria, porque nós estamos mexendo com ativos de proprietários. Aí, a pergunta, às vezes, que as pessoas fazem, Carlos, mas tudo bem, vamos fechar a área do André lá, que tem os 5 hectares dele. O André ele vai receber por uma vez só. A nossa ideia é o seguinte, é sempre pagar metade para o André, e todo ano a gente pagando uma parcela até finalizar o contrato. Metade você recebe à vista, e metade você vai... Por quê? Porque você vai ter que preservar durante a extensão do contrato, que é 15 anos, você vai ter que manter aquela reserva legal íntegra, área de APP íntegra. E quanto mais você plantar de floresta, mais você agrega a tua CPR, mais ela vai valer. Alguma pergunta, André?
Não, tranquilo, eu tô, tô gostando muito da temática aí, tá sendo bem interessante. Então, interessante. E falando em projeto, há 3 anos atrás, a gente ficou imaginando que para um projeto, um programa de crédito de carbono ter validade, ele precisa desse projeto. Nós criamos, há 3 anos atrás, o CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa. É uma estrutura que nós temos aqui, o nosso modelo aqui, nossa reserva natural, a 50 quilômetros de Curitiba. É uma estrutura que a gente pode receber hoje, diariamente, uma média de 40, 50 pesquisadores por dia. Nós pegamos, a ideia é o seguinte, é pegar no aeroporto, com a van, ou pegar na rodoviária, ou pegar na cidade, leva até o CAPES, esse pesquisador, professor, cientista, intercambista, ele vai durante uma semana, ou 4, 5 dias, ele vai fazer o mestrado, doutorado, ele vai fazer o estudo dele, e o que ele paga? Ele vai pernoitar, ele vai tomar café de manhã, vai almoçar, tomar café à tarde, ele vai jantar, tomar banho, tudo bonitinho. Uma semana depois ele vai embora, ele não paga nada. A nossa ideia, o que ele vai deixar para a gente? Uma cópia do estudo que ele fez lá na reserva, precificando e valorando a reserva, trazendo ativos para ela. Quem é que paga esse pesquisador? Quem é que paga esse bônus? É a empresa X, a empresa Y, a empresa W, que querem ter a sua logomarca com ESG na prática. Essas empresas parceiras, elas vão pagar um funcionário, vão pagar energia, vão pagar alimentação, elas vão pagar o translado, a logística, entendeu? Isso é legal. As parcerias mantêm o CAPES íntegro, mantêm o CAPES sustentável. Essas empresas pagam uma parcela mínima por mês de manutenção do CAPES. No final de semana, essas empresas podem levar os seus colaboradores, os seus diretores, para passar um final de semana um curso de ESG, um curso de imersão, num final de semana. Para as pessoas saberem que a água não vem da torneira, para tomar água diretamente lá na nascente, para entender a importância da biodiversidade no contexto de uma reserva e a importância para uma cidade, os ativos que aquilo traz direta e indiretamente. E o banho de floresta, que aquilo é a carga positiva que todo mundo recebe. Além disso, a gente consegue criar um modelo sustentável, porque nós blindamos. Quando você põe o CAPES, hoje o CAPES é uma franquia socioambiental que nós disponibilizamos para qualquer bioma do planeta. Nós, hoje de manhã cedo, eu estava conversando com a nossa equipe do ICC, que eu sou membro também do ICC lá de Londres. Nós estamos criando um CAPES agora no Paquistão. Aí, em sequência, ele vai ser feito um no Quênia e outro no Egito. Você vê, a ideia nossa é um modelo sustentável com replicabilidade que tem a mesma função. Blindar as áreas onde ele for implantado. E o que é legal? Quando você põe o CAPES dentro de uma reserva, você tem ali a equipe que vai ficar ali, a equipe que vai, a brigada de incêndio, você vai colocar o monitoramento para a propriedade, você vai ter a estrutura dos pesquisadores colocarem as armadilhas fotográficas para que eles possam fazer o levantamento da fauna local, vai ter os pesquisadores também que vão levantar a flora. Então, são ativos dessa propriedade que vão estar sempre à disposição para as universidades, que todas, onde tem o CAPES, todas as universidades e faculdades já fecham parceria conosco, porque eles querem levar os alunos para um curso no final de semana ou no meio de semana, entender algum tipo de zoologia, a parte de ciências da terra, num pacote. Então, é um ganha-ganha para todo mundo, onde a gente põe o CAPES. Então, é algo novo, algo diferente, que eu fiquei muito feliz quando a gente criou, porque a gente sabe que onde o CAPES ele é montado, aquela propriedade, ela está blindada, ela está preservada e ela vai ser precificada, os ativos. É isso que é legal hoje em dia, porque
a maior dificuldade hoje das empresas que estão fazendo certificação de carbono é o projeto que vai manter por 30 anos a leitura de toda aquela estrutura e é o que vai fazer com que a colheita possa ser feita todo ano durante 30 anos. Entendeu? Então, é bem diferente. Então, outra coisa também, quando a gente começou a trabalhar, você vê, o meu ramo era de supermercados, a gente tinha 5 lojas, acabei vendendo as 5 para comprar essa reserva. No final das contas, fui meio taxado de maluco na época. Hoje em dia, as pessoas sabem a importância de uma reserva preservada e hoje, o que vale uma reserva como essa, 1 hectare de floresta hoje, vale muito. A gente está calculando uma média de 180 toneladas de carbono por hectare. É fácil fazer uma conta. Se você colocar hoje na CPR Verde 180 toneladas por hectare a 15, 18 dólares, é o que o produtor rural está recebendo real hoje. Hoje, o crédito de carbono por essas empresas, essas certificadoras que falaram que são tudo, no final das contas, quebraram e afundaram todo mundo, estão na faixa de 2 dólares, 3 dólares, olha lá, eu não pego de graça, entendeu? E aqui é diferente, quando você fala que é um ativo de precificação real, esse é CPR Verde. Então, é uma forma como a Carbon Zero abraçou porque nós trabalhamos com o agro, nós trabalhamos com as pequenas propriedades, com as grandes propriedades, com as áreas de floresta também, nós blindamos essas áreas, com um trabalho sério, um trabalho real, um trabalho com rastreabilidade e com a certificação da B3. Tá? E quando a gente criou essa nossa reserva, nós identificamos uma coisa legal. Um ano depois, a gente foi convidado para acontecer um evento lá. Nós recebemos 8 prefeitos do Alto, Médio e Baixo Ribeira, de São Paulo, e eles queriam saber, sabe o quê? Como que nós guardávamos as nascentes do Rio Ribeira, que hoje é o que dá vida a todo aquele vale, né? Toda aquela região toda, que é o IDH mais pobre hoje do país ainda, é o Vale do Ribeira, do sul do país. E eu não imaginava que a gente guardava essas nascentes ali. Não tinha noção na época. E nós até recebemos um prêmio na Assembleia, na Câmara de Vereadores de São Paulo, referente a esse trabalho que a gente faz. Hoje, São Paulo, a Sabesp atende hoje São Paulo, com as águas do Ribeira, mais de 7 milhões de habitantes, mais de 7 milhões de consumidores, com água de um rio virgem, um rio que não tem não tem uma represa, não tem uma hidrelétrica, é um rio virgem. É o único rio virgem. E era muito importante, porque dessa época para cá, isso foi em 2008, a gente já vem lutando com a federalização da Bacia do Ribeira, porque é uma coisa muito maluca. É o governo do estado do Paraná, com ciúme, na época, com o governo do estado de São Paulo, por que nós vamos cuidar de um ativo que é São Paulo que vai usar? Entendeu? Nascem aqui no Paraná, mas é São Paulo que usa. São Paulo que se beneficia com o rio. Ao contrário, a ideia da federalização simplesmente contemplar todos os moradores na margem direita e esquerda, protegendo as nascentes, precificando cada propriedade dessa com PSA, pagamento por serviço ambiental pela Sabesp, para que eles possam garantir qualidade da água, produtividade e quantidade. Então, a gente começou a trabalhar com rios urbanos. Poxa vida, se eu conseguir preservar lá na reserva, por que a gente não pode correr também e ajudar as cidades? Aí nós fomos entender de que forma que a gente poderia ajudar, por exemplo, Curitiba, aqui, uma cidade que tem mais de 1.400 rios urbanos e não tem um rio limpo. Tá? Aí a gente levantou de que forma que nós fizemos o trabalho de revitalização do Iguaçu. Isso foi aprovado na época, era com recursos de multa do IBAMA, junto à companhia de saneamento daqui, a Sanepar, na época. Tinha sido aprovado e politicamente, depois entrou a pandemia, deram um stand-by e está mudando alguma coisa que agora é diferente. Nós ajudamos a outros vários rios urbanos em todo o país,
inclusive fizemos o estudo do Tietê, em São Paulo, e fizemos o estudo da bacia do Guandu, lá no Rio de Janeiro, que foi a parte mais legal. Nós fomos convidados pelo Instituto Bahia Viva, e pelo MP local, e pela Fiocruz. Nós fizemos até uma reunião, e tinha, se eu não me engano, alguns professores da UFRJ. Eles queriam saber o estudo que nós fizemos, como que nós poderíamos impactar positivamente o Rio Guandu. Eles queriam saber que o problema deles era só a geosmina. E nós ficamos lá 3 meses, que aí eu falei, eu quero entrar no Rio Paraíba do Sul e descer por Volta Redonda e entender até chegar, por exemplo, onde é captado 60% do Paraíba do Sul, o Rio Guandu, onde eles vão fazer a captação 45 quilômetros depois. Eu quero sentir, olhar e ver de que forma que eles estão tratando o rio. E eu registrei isso, documentei isso, e quando eu apresentei, eram mais de 650 slides no dia. Eu apresentei, fiz um resumo do resumo, deu 200 slides. Está na internet, se eu não me engano, depois eu vou disponibilizar para você a apresentação. Eu assustei o pessoal porque eles acharam que o problema da contaminação era só a geosmina, que é uma alga que ela cresce com a proliferação de muito esgoto. Quanto mais matéria orgânica, ela alimenta essa geosmina, e aí depois eles levam isso lá para o tratamento, mistura a água com mais de 17 tipos de química diferente. Eles tratam uma química com outra química. E quando eu levantei para eles que o problema deles era muito maior, nós levantamos lá mais de 9 tipos de contaminantes diferentes, um mais sério que o outro. Inclusive o seguinte, hormônio feminino, muito hormônio feminino, Tamiflu, muito traço de medicamento contínuo na água. Eles não tinham noção. Tinha muita contaminação também por agrotóxico, porque nesses 45 quilômetros do Guandu, até a captação dele, margem direita e esquerda é um cinturão de frutas e verduras ali. Eles plantam até a margem, usam a água do rio, e aí acabam jogando agrotóxico. No final das contas, vem a chuva, lava tudo, vai para o rio e leva tudo para a comunidade, né? Então, no final das contas, 9 milhões de habitantes. E no Rio de Janeiro e região metropolitana, são 9 cidades, todos praticamente tomando água de péssima qualidade. A água estava saindo nas torneiras marrom. Nós identificamos o problema, apresentamos para eles, e foi legal, porque aí depois até o BNDES, se não me engano, dos diretores solicitou a documentação, esse estudo, e a gente apresentou para eles, e no final das contas usaram de alguma forma e acabou contribuindo para a negociação, para o próprio leilão da SEDAI. Deu tudo certinho, a empresa nova entrou, está trabalhando. E aqui, por exemplo, em Cascavel, aconteceu a mesma coisa. 60% da população do município de Cascavel estava com diarreia, mas era diarreia de 30, 45 dias, as pessoas estavam desesperadas. Fomos lá levantar o que era a água também. Propriedades rurais, a gente identificou, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou fazer um levantamento numa estação de esgoto, não é ver o tipo do equipamento que está lá fazendo o trabalho. Eu quero ver como que a água está saindo para o rio. E a primeira coisa que eu pedi foi o seguinte, eu quero ver como que a água está saindo para o rio, né? Aí tiveram que pedir autorização, deram autorização, tudo bem. E a gente vê lá, não interessa o equipamento que está lá atrás. Como que a empresa que está cobrando a tua conta de água, como que ela está catando na frente da casa do cidadão, como que ela está tratando e como que ela está devolvendo para o rio. Então, isso que a gente está falando hoje, praticamente, que as empresas de saneamento brasileira, elas estão em um planeta meio diferente, porque elas cobram 100% pelo tratamento da água, e 80% delas liberam praticamente 50% a 80% do esgoto in natura direto aos rios. Isso é gravíssimo, isso é muito sério. Muito se fala em marco do saneamento, mas isso é uma questão de saúde pública, uma questão de vergonha na cara política.
Essas empresas precisam de ter metodologia. ESG, empresas de saneamento, poucas delas podem receber um selo ESG. Quando a gente fala ESG, que é o... eu não falo ESG, eu sempre falo... Eu tenho um amigo que ele é palestrante de ESG, e às vezes eu falo para ele, fica até meio bravo. Eu colocaria GSA. Por quê? Quando a gente fala governança, é a base, é a estrutura de qualquer corporação. A estrutura básica é a primeira. Depois vem o social, que são as colunas. Esse é o fundamental. Esse é o S. As colunas, as pessoas são a estrutura, as paredes dessa estrutura toda. O G é a cobertura. O E, perdão, que é o environmental, que é o meio ambiente. O ESG, então, esse é o que vai dar a base a que tudo possa acontecer com qualidade. Essas empresas, elas podem ter governança, mas elas não têm ética. Quando a gente fala o seguinte, você recebe 100% pelo tratamento, pela conta de um tratamento de um esgoto que captaram em frente ao teu apartamento, em frente à tua casa. E simplesmente, quando chove, libera praticamente 100% ou libera 80%. Geralmente, as empresas, elas têm a 2 metros em baixadas, elas têm o tubo de captação, a área mais baixa, né? Quase todas as regiões de cidades captam, as empresas fazem aquele tubo de captação, tem um nome para isso, eu esqueci o nome. Ali tem suspiro, tudo certinho. Quando chove e aquilo transborda, para onde que vai? O rio está a 2 metros dali. A água leva, simplesmente fica por isso mesmo. Isso acontece no país inteiro. Quando não, a empresa já não joga diretamente no rio, descaradamente direto dentro do rio. E tem muitos rios que jogam aqui e eles captam ali na frente para o tratamento e para o consumo da população. A gente está falando de água, é coisa muito séria. Hoje, a água hoje, ela está sendo tratada como se fosse no século XIV, século XV, que lembra que na Itália, se você já foi lá, você via que, ou na Inglaterra, eles construíam, os abastados moravam em cima de pontes. Tinha uma ponte em cima do rio, que quando a água vinha, você soltava ali um balde com uma corda e captava a água para você tomar. E do outro lado da casa, você jogava os seus dejetos. Simplesmente era assim. Só que alguém lá na frente ia captar a água da mesma forma, tá? Com o balde, com a corda, e ia jogar para o outro lado. Então, hoje, as empresas de saneamento estão fazendo isso. E o que eles estão compensando? Hoje, eu acho que quase 60%, eu vou dizer 70% do custo hoje da nossa água está nos insumos químicos. Hoje, as empresas compensam a sua irresponsabilidade com o cuidado com as águas, colocando uma alquimia para tratar de água, certo? Quando nós criamos o programa Corredores de Água Boa, foi para blindar as captações de água das cidades. Como é que você faz isso? Imagina só, imagina perto da sua cidade tem um manancial hídrico, nós vamos visitar todos os proprietários, vamos catalogar e blindar todas as nascentes, simplesmente 50 metros para chegar no rio, vai ser colocada uma cerca e em volta de cada nascente 50 metros. A propriedade dele está blindada, ele está protegido. Mas ele perdeu a propriedade? Não. A empresa de saneamento ia pagar um PSA, que ia ser estipulado, que a gente está falando de 2% que essa empresa capta nesse município, ela liberaria para uma secretaria especial que vai fazer a gestão desse recurso. Ela faria a gestão do PSA para pagar para todo proprietário rural como produtor de água. Nascente blindada, área protegida, o cara começa a receber na pequena propriedade dele pagamento por serviço ambiental
e ele vira produtor de água. São coisas simples, são coisas legais, que amanhã ou depois essa empresa vai captar água, ela vai receber água com mais qualidade, mais volume, e vai gastar até 80% menos de produtos químicos. E vai gastar 50% a menos de energia. Entendeu? Ações simples, diretas, pontuais. Rios urbanos não são calhas urbanas, não são calhas de esgoto. Precisam ser abertos, não podem ser canalizados, precisam ter vida, precisam, à sua volta, ter parques lineares. As pessoas precisam conhecer os seus rios urbanos. Rio urbano aberto é a veia da cidade, é a veia de sustentabilidade. O microclima da cidade muda, a qualidade do ar muda, a biodiversidade ela vai melhorar, com certeza você vai respirar melhor. Então, pequenos remanescentes de floresta na cidade também é outra coisa que a gente lutou bastante. Hoje, Curitiba é considerada praticamente a capital ecológica, porque em 2013, eu fui convidado para participar em 2015 da APAV, Associação de Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana. Tinha-se até 2013 3 RPPNs urbanas dentro da cidade, com 13 mil metros quadrados. 13 mil metros. Uma RPPN é o seguinte, é uma reserva legal, que você simplesmente registra e para o resto da vida vai virar floresta dentro da cidade. Imagina isso em 2013 tinham 3, com 13 mil metros quadrados. Hoje, em 2024, nós temos 64 RPPNs dentro de Curitiba, com mais de 850 mil metros quadrados. Me conta se existe alguma modalidade de microclima melhor, de mudança climática, de mitigação climática, porque é o seguinte, aí a prefeitura começa a liberar por 15 anos potencial construtivo para aquele proprietário que tem aquela quadra pequena, mas está íntegra, vai ficar o resto da vida íntegra. Mas ele, por 15 anos, ele vai receber o potencial construtivo, que é dinheiro do mesmo jeito. Ele pode vender com uma construtora, ele pode fazer o que ele quiser com o potencial construtivo dele. Entendeu? É uma contrapartida real da Prefeitura de Curitiba em relação a uma visão que deve ser global. Todas as cidades hoje devem fazer isso. Você fazendo isso, você está preservando nascentes. Você está melhorando a qualidade de vida de todo mundo que está vivendo ali dentro. Então, era mais ou menos isso. Não sei se eu me aprofundei demais. Tem muita coisa a falar, então eu tentei ser o mais breve possível. Mas esse é um pouquinho do nosso trabalho, é um pouquinho da conscientização que a gente está querendo fazer, trabalhando sério, pé no chão e com muita responsabilidade socioambiental. Show de bola, excelente explanação aí, grande trabalho. Acho que eu gosto muito, sou, né, até um entusiasta, né, de todas essas ações, né, como professor a gente tenta multiplicar isso, como pai a gente tenta multiplicar isso e mostrar para as futuras gerações que a gente tem que pensar num bioma, numa condição de melhor atendimento de vida. Eu vivi numa cidade por quase 20 anos, a cidade de Bauru, que é uma cidade onde a gestão pública não se preocupou com isso, não atende isso, então você vê isso no próprio ambiente, né, de vida, um calor seco, a dificuldade às vezes da gente ter uma boa relação de vida, né, porque é tão seco e é tão difícil respirar que você acaba, né, as pequenas coisas da vida, como caminhar, né, na rua se torna difícil, porque não tem uma árvore para você, né, respirar um ar puro, falta, daí por consequência, poucos rios, as nascentes acabam se exaurindo, falta água, a minha sogra tá lá ainda em Bauru, ela reclamou essa semana, falou, faz 10 dias que não tem água em casa, não tem como lavar roupa. Então são os detalhes, né, que a gente vai puxando, e às vezes a gente para pensar, né, Carlos, mas por que tudo isso está acontecendo? Né? E você
bem explanou vários pontos de vista aí muito interessantes. E assim, como você bem citou, é tanta coisa que tem para falar que num pequeno podcast aqui de entusiasta acaba faltando tempo. Mas já remeto a novos convites aí para a gente continuar o bate-papo, continuar os assuntos, trazer mais coisas aí para agregar realmente o estudo, né? De quem está interessado nessa temática aí e agregar mais e fazer mais parcerias aí para um futuro melhor, né? Bacana. Eu queria só comentar com você o seguinte: você está vendo aqui atrás da gente aqui? Uhum. Esse monte, essa floresta de araucárias. Araucárias. Esse aqui é a nossa paixão também, tá? Acho que durante 25 anos a gente plantou mais de 30 mil araucárias e nós fomentamos a criação do banco genético da araucárias da Mantiqueira. Você vê, na Mantiqueira é uma região muito interessante entre Minas Gerais e São Paulo, uma área que estava praticamente degradada, que eu sei que era uma região que tinha muita araucária, que tem alguns remanescentes, muito poucos, e um amigo nosso, o Cristiano, um tempo atrás, isso foi em 2018, entrou em contato comigo: Carlos, como que a gente pode fazer algo diferente? Eu falei, vamos criar um banco genético, vamos começar a trabalhar, coletando. No final das contas, ele começou no primeiro ano, 600 mudas, no segundo ano, quase 5 mil mudas, no terceiro ano, 20 mil mudas, e assim, hoje, se você entrar lá no Instagram, lá, Araucária da Mantiqueira está acontecendo com qualidade. E o que é isso aí? Nós estamos procurando resgatar a área cultural e a área histórica, por exemplo, aqueles morros que tinham as araucárias, que as pessoas andavam antigamente, que tinham nas fotos. Hoje você só vê aquele morro pelado. Então, imagina só aquilo com as araucárias, com os ipês, com a floresta nativa. A mesma coisa a gente está fomentando aqui em Santa Catarina, com o caminho das araucárias, que praticamente foi quase toda devastada, mesmo assim o estado tem muita araucária ainda, mas é uma árvore símbolo, que ela alimenta a fauna, ela gera renda para o proprietário rural, ela dá sustentabilidade e ela é bonita, ela dá uma beleza natural e lúdica para onde ela tá inserida, entendeu? Então, eu acho que é isso aí, é fomentar realmente que as coisas possam acontecer. Agora, no sul da Bahia também, na região entre o Vale do Jequitinhonha e a área sul da Bahia, a gente está fazendo uma área de reflorestamento também, com bioma cerrado. Então, a ideia é realmente multiplicar, fazer com que aconteça com qualidade e em várias partes do país. É possível, tá? As empresas participando, as empresas contribuindo financeiramente com uma pequena comunidade, com uma associação, certo? De pessoas que querem fazer algo, que possam se juntar para fazer algo diferente e real, é possível fazer isso. Se juntem em associação para ter nome, para ter voz, para ter um CNPJ para receber recursos, para poder fazer essas ações, tá? Contem com a gente aí, estamos à sua disposição, professor. Muito obrigado mais uma vez, Carlos. Foi fantástico aí nosso bate-papo. Aprendi muita coisa nova, né? E saber de um projeto, né, que a gente mostrar, né, para a juventude aí, para os alunos, para todo mundo que tenha essa adesão no canal aí, que tem gente trabalhando em prol do mundo melhor, né? Isso que é bacana. E a gente está aqui do outro lado também para fazer, né, o que for necessário, que tiver ao meu alcance aí para ajudar também nessa luta aí. Tá aqui meu braço para poder ajudar aí. E o que precisar da gente, a gente está aqui para disseminar conhecimento e fazer essa parceria do ganha-ganha que você bem colocou aí. É uma filosofia que eu sigo, né? Que acho que todo mundo tem algo a agregar, algo a conhecer, algo a passar para as demais gerações. E é um trabalho fantástico mesmo, que eu bato palma aqui pelo seu, como você bem citou, falou, larguei o supermercado para pensar no mundo melhor. Isso aí
tá de parabéns. Eu acho que a gente não tem que pensar para a gente, né? Eu acho que, olha só, professor, a gente está passando aqui como um cometa, né? Só que muita gente passa tão rápido que não dá nem tempo do rastro acontecer. A ideia é o seguinte, eu sempre comento, às vezes em palestras que eu faço, que quando a gente chega numa praia, é muito legal você chegar nessa praia e encontrar a praia limpinha, né? Aquela praia impecável, aquele oceano lindo. Aí a gente pergunta que praia que a gente vai deixar para quem não chegou ainda, daqui a 100, 200 anos. Que tipo de água você quer deixar para quem não chegou ainda? Que tipo de solo produtivo ou contaminado que você quer deixar para quem vai ter que plantar amanhã ou depois para comer? Tá? Que tipo de ar que você vai deixar para a população que vai chegar lá na frente para poder respirar? Então, é o mínimo que a gente tem que ter, não é ser egoísta. No pouco tempo que a gente está passando aqui, 80, 100 anos, em 80, 100 anos, o nosso impacto ele é muito grande. O nosso impacto ele é enorme. Então, é muito importante a gente ter a consciência de que planeta que a gente vai deixar para quem não chegou ainda. Fantástico. Obrigado mais uma vez, Carlos. Baita vídeo, muito legal. Tomara que dê muita audiência aí e a gente novamente remetendo a novos convites aí, assim que a gente tiver novamente disponibilidade, a gente continuar com esse bate-papo aí e agregar mais ao canal e a quem estiver acompanhando aí. Obrigado mais uma vez, Carlos. Estamos aí para poder contribuir com toda certeza. Um grande abraço. Até mais. Fica com Deus. Até mais.